Pela primeira vez no TV Sul Mulher, abre a câmera aí, Fabrício. Eu recebo a Tamílis Januário, ela que é fisioterapeuta e doula. Bom dia, meu bem, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Mas ela é tão pequenininha, tão novinha, né? E já com uma profissão assim tão especial, né? É uma profissão muito gratificante, né? Tamílis, o que é uma doula? O que uma doula faz? A doula, ela é uma mulher que serve outras mulheres. Ela acompanha e ela faz parte de toda a gestação, puerpério e durante o parto também. Mas nem todas as doulas acompanham todas essas fases. Tem doula que trabalha só com parto, só com a gestação ou só com o pós-parto. Ah, a doula vai no pós-parto também. Vai no pós-parto também. E a isso a gente chama de doulagem. Doulagem. Esse é o termo correto? É o termo correto. Esse acompanhamento, ele é feito com o casal, né? Mas ele pode ser feito só com a mãe também. Eu estava contando ontem pro pessoal aqui, quando eu estava anunciando nossa entrevista de hoje, que quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, 27 anos atrás, eu fiz um curso no SESC, de parto. Sim. De gestação em parto. Naquela época não tinha negócio de doula, né? Pelo menos eu acho que não, né? E é uma coisa recente, né? Quanto tempo tem? Ficou mais forte nos últimos 10 anos, mas nos últimos 5 que teve essa visibilidade. Que a gente está aprendendo o que é, né? Sim. Mas sabes que foi muito bom para mim. Foi muito bom fazer esse curso, porque eu aprendi, eu acho que o básico assim que eu tinha que saber para me preparar para a gestação, né? Sim. Então, para o momento do parto, para os cuidados com o bebê, com a amamentação. Então, eu sempre relato isso, que é importante, porque, por exemplo, quando a minha bolsa estourou, eu fiquei de boa, porque eu sabia que não tinha pressa. Estourou às 3 horas da manhã. Sim. Então, tipo, se eu não tivesse o conhecimento que eu tinha, depois eu já ia ligar para o médico e eu não tinha contração, sabe? Não era hora de ir para o hospital. Não era hora de ir para o hospital. Então, todo esse conhecimento eu tinha. Então, eu fiquei de boa, até chimarrão eu tomei. Sim, e isso é importante, né? Eu costumo dizer que o melhor item do enxoval é a informação, sem sombra de dúvidas. Exatamente. Olha que frase bacana. Porque me trouxe essa segurança, né? Essa tranquilidade. Os 2 partos que eu tive foram partos naturais, partos maravilhosos, em função desse conhecimento que eu tive. Então, eu vejo o trabalho de uma doula assim, sabe? Sim. Claro que ali tu tens ainda o apoio da pessoa, né? Mas é você se sentir tranquila. Sim, tá preparada, confiante. O momento mais importante, né, para as mulheres, sei lá, não tem momento mais importante do que esse. Não tem. E é como se fosse um ritual, o parto, né? Muitas coisas vão morrer, vão ficar para trás e vai nascer uma mãe, vai nascer um pai. A gente esquece disso, né? A gente foca muito no bebê e esquece que nasce uma mãe e nasce um pai. Então, toda essa preparação, além de preparar a parte informacional, a gente prepara a parte emocional, né? E cada doula, ela trabalha de uma forma diferente. Hoje, aqui no Brasil, cada estado tem a sua lei. A gente ainda não tem uma lei nacional, né? Porque a gente é considerado uma ocupação, não uma profissão. Mas em março do ano passado foi aprovado um projeto-lei, então esse ano a gente vai virar profissão. Ai, que legal. E aí vai ter conselho, vai ter toda uma legislação. E isso faz com que a abordagem de todas as doulas fique um pouco mais igual, né? Igual. Porque Mas quais diferente. são essas diferenças hoje? Por exemplo, nós temos colegas que são advogadas e doulas, psicóloga e doula. Eu, por exemplo, sou fisioterapeuta pélvica e doula. Então, cada uma acaba tendo uma abordagem diferente, né? Eu trabalho muito o desenvolvimento da parte emocional. Advogada e doula é interessante, né? É diferente, né? São fisioterapeuta pélvica e doula, tudo a ver, né? Mas tem enfermeira obstétrica também, que é doula, né? E eu, por exemplo, trabalho essa parte emocional muito mais pelo físico. Então, eu trabalho muito a parte respiratória,
a parte de visualização de toda a pelve, e tem doula que trabalha de uma outra forma, né? Quem é psicóloga tem uma outra abordagem também, mas tem o básico que todo mundo trabalha, que são as fases do trabalho de parto, os tipos de intervenção, termos clínicos, né, para tu saber o que vai acontecer no dia, o que é normal, o que tu pode esperar, o que foge do normal, né, que é importante, que são coisas que a gente não sabe no nosso dia a dia. Então, essa parte informacional a gente desenvolve, e a parte emocional e física, que é respiratória, posições, exercícios, também são desenvolvidas nos encontros que a gente faz antes do parto, né. Em que momento entra... Bom, tu falaste, né? Tem doula que vai trabalhar antes do parto, durante o parto ou depois do parto, ou nos 3 momentos. Mas na tua avaliação, em que momento seria importante os pais entrarem em contato com uma doula? Eu sempre sugiro o mais breve possível, né? Porque a gente não sabe o tipo de dúvida que pode surgir. Se fica muito em cima da hora, às vezes essa dúvida não vai ser sanada e tu não vai se sentir confiante para ir para o parto. Tá. Então, descobriu a gestação, o ideal é que já procure uma doula, já procure profissionais que tu se identifique, porque às vezes a gente não se identifica, né? Eu sempre, quando passo o meu material, eu falo, ó, aqui na região tem outra, né? Segue o Insta, acompanha, vê se sente confortável, se fala a mesma língua, né? E vai vendo o que faz sentido para si. É importante, né? Igual médico, às vezes a gente vai num, não se identifica, né? Aí vai outro, adora. Verdade, E no teu caso, tu fazes o trabalho de fisioterapia pélvica junto, né? Associado. Geralmente sim, eu já tive doulandas que só me contrataram como doula, mas geralmente as minhas doulandas são pacientes já da fisiopélvica, né? A paciente chama doulanda? Isso. Não sabia disso. Aí eu já acompanho elas na fisiopélvica. É bom que a gente já puxa a orelha, né, quando se reúne. É bom. A fisioterapia pélvica na gestação também é essencial, né? É essencial. Hoje ela é determinante para um desfecho saudável, né? Porque, infelizmente, a nossa evolução não favorece o parto normal, né? Em todas. Tem aquela que não vai fazer nenhum tipo de preparação e ela vai parir sorrindo, né? Sem nenhum desfecho negativo. Mas tem algumas que não, porque a gente passa muito mais tempo sentada. Hoje a nossa pelve ela é muito mais estável do que móvel. Então a gente precisa soltar essa pelve, né, concomitante à parte hormonal que vai estar acontecendo durante as semanas da gestação, para que isso caminhe junto. Então a gente estimula soltar a parte de ligamento, de fáscia, de músculo, e a parte hormonal também vai caminhando junto, né? E claro, tem todo o fator nutricional, de sono, é uma dança que vai acontecendo a gestação, né? Mas na fisiopélvica é muito mais físico a preparação. Claro que tem a parte informacional, né? Mas a gente não costuma trabalhar, por exemplo, a parte emocional, isso é muito mais da doula. E a gente trabalha a parte interna, né? Parte de vulva, parte de canal anal, toda essa musculatura é trabalhada para não ter nenhum tipo de lesão. Certo. E a gestante ficar confiante, entender que passa um bebê ali. E eu achei interessante essa tua fala aí da questão da evolução, né? Porque, gente, vocês conseguem imaginar que as mulheres no passado, elas tinham 12, 15, a mulher que teve 20 filhos? Sim. É surreal pra gente, eu não consigo. Né? Em condições, né? Tipo, em casa e tal. Hoje a gente vive uma outra realidade, não tinha nada disso, né? Não tinha, mas tinha o que a gente perdeu, né? Tinha uma conexão com o corpo. Então, a gente paria em casa, né? Era diferente. E ao longo dos milênios, o parto ele sempre foi assistido por outras mulheres. E o parto ele sempre foi um evento de mulheres, né? Depois que o homem entrou no cenário, algumas coisas mudaram. A gente começou a ter que parir quadrado, né? Todas iguais, e não somos todas iguais. E a gente perdeu essa conexão da fêmea, né? Do bicho, o bicho homem. E porque ali é um bicho parindo, né? A gente esquece, a gente acha que lá é a Tamílis da sociedade parindo, né? Não é, né? É o nosso instinto ali. E se esse instinto não prevalece, vem o medo, vem a insegurança, vem a mente, né? E a mente não combina com o parto, né? O parto é uma coisa instintiva, visceral. E tudo isso a gente prepara para que seja uma coisa
acessada de maneira natural, né? E nessa época isso era muito tranquilo para as nossas avós, tias, né? Eu tenho também conhecidas que não faz muito tempo ainda pariram em casa, né? Com parteira, que hoje é a enfermeira obstétrica, né? Ontem eu até falei, acho que uma besteira aqui, né? Que eu, tipo, meio que comparei a doula com a parteira, mas nada a ver, né? Não, porque a doula ela não faz nenhum procedimento clínico, nenhum procedimento físico, né? A doula não faz exame de toque. A doula dá pra gente dizer que é um amparo. A doula é um amparo, ela é aquela que olha nos olhos, segura nas mãos, né? Que conversa com a mãe, né? Dá pra gente mais um pouquinho, tu quer ir mais um pouco, tu quer tentar mais um pouco, né? A gente fala palavras de incentivo, a gente tá ali junto, né? A gente tá do lado. Porque, de fato, quem faz o parto é o útero, a mãe e o bebê. Né? Todo mundo que está ali está assistindo essa mãe caso precise. É diferente. Né? Exatamente isso, porque no parto da Catarina, a enfermeira segurou na minha mão e disse assim, eu nunca vou esquecer. E a gente se emociona, né? Ela disse, tu pode berrar, tu pode chorar, tu pode gritar, tu pode fazer o que tu quiser. Porém, se tu poupar essa força berrando, para usar essa força para parir, vai ser mais rápido. Para mim, aquilo ali foi fundamental. Porque ao invés de ficar lá, eu me concentrei. Foi na terceira forçada, já nasceu a bichinha. E o meu obstetra, que era um sarro, ele era maravilhoso, ele era engraçado. Ele disse assim para mim, sentou assim, né, na frente, eu lá, e ele disse, pronto, cheguei, pode parir, porque eu tô aqui só para segurar a criança. Ele falou assim pra mim. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí, pronto, foram as duas frases assim que tipo, o trabalho é nosso, né? Aquelas pessoas ali estão para te amparar, para te, né, te sustentar ali emocionalmente e caso, né, alguma coisa não der muito certo, tá ali a assistência médica, vamos dizer assim. Sim, se for preciso, né? Se for preciso, né? E não foi. Então, assim, realmente foi um parto extremamente rápido, né? Por causa disso, eu já tinha aquele conhecimento, já tinha estudado, né? Para mim, na verdade, eu sempre digo quando as pessoas dizem assim, ai, dor do parto, eu não me lembro de dor nenhuma do parto, eu não me lembro de dor nenhuma. Eu lembro da dor da contração. Essa é danadinha. Isso é uma coisa também que a gente tem uma bagagem extremamente negativa, né? A gente cresce ouvindo da mãe, às vezes das tias, que o parto é horrível, que é a dor da morte, quando muitas gestantes não tem dor, né? E o que causa dor, sim, é a contração do útero, fazendo o bebê ir mais para baixo, mas para sair, isso é o que elas relatam, né? Não dói. Não dói. Exatamente. Só que a gente tem essa bagagem do medo da hora que o bebê vai nascer, né? Como que vai passar um bebê ali, né? Porque a liberação de hormônio naquele momento que o bebê está saindo, a tua emoção é tanta que não tem como, que exatamente tu falou, a mente ali, ela perde totalmente seu poder. Sim. Porque é só emoção. Porque quando ele disse assim para mim, já estou vendo o cabelo dela, eu pensei comigo, cabelo? Eu achei que ela ia nascer careca. Daí eu fiquei mais curiosa ainda, eu queria ver logo aquele nenê. Entende? Então é muito emocional ali, orquestrando aquela sinfonia. Tem muitas mulheres que não lembram do próprio parto, né? Porque realmente é uma série de hormônios entrando, um monte de informação chegando e saindo, e às vezes a gente acaba que não lembra, né? Às vezes tu pergunta, lembra daquele momento? E a mãe não lembra no pós-parto, né? Porque estava completamente envolvida naquele processo que estava acontecendo. E esse é o fundamental, né? Que tu entre nisso e deixe acontecer. Porque se a mente entra, a mente disfuncional, né? Uma mente preparada não tem problema. Mas se a mente entra, ela fica, o que vem agora? Fica com medo, natural. A mente, ela quer controlar. Mas o parto, né, não tem, a regra, é que não tem regra o parto, né? Porque essa questão do que a gente ouve é um problema, né? É um problema. É a grande briga, inclusive, das mães, né, pós-parto. Temos muito assunto, né? Já viram?
Então é o seguinte, a gente vai fazer um intervalinho agora e já voltamos com a Tamires para a gente aprofundar ainda mais nosso tema aqui. Segura aí. Então, olha, é assunto, gente do céu, que não falta. A Tamires estava me falando aqui de um aspecto muito interessante, né? A gente estava avaliando aqui essa questão da evolução, né? Como o corpo ele vai acompanhando a evolução da humanidade, né? Então, as mulheres hoje, cada vez mais, elas têm filhos mais tarde, né, Tamires? A gente Sim. vê aí mulheres de 35, 36 anos que não são mães ainda. Na visão do profissional, né, de vocês, assim, como é que vocês avaliam isso? O nosso corpo está se adaptando a essa mudança? Ou o ideal é que a mulher tivesse filho mais cedo? Nós temos uma janela que ela está se modificando, né? Ela está sendo jogada mais para frente, essa janela de idade, né? E eu tenho pacientes de todas as idades. A maior faixa é entre os 35 e 38, que já não é uma faixa de 10 anos atrás, né? Mas eu tenho pacientes, já tive pacientes de 43, 45, 46, tendo filhos. Misericórdia. E tudo bem. Ainda é considerado uma gestação de baixo risco, dependendo dos fatores, né? Dependendo da abordagem do profissional, do médico obstetra que está acompanhando. Mas se estiver tudo tranquilo, a gestação vai cursar de maneira natural. Né? Mas essa janela está sendo jogada mais para frente, sim. Antes nós tínhamos filhos mais cedo. Mas implica em alguma questão ter mais tarde ou não? Ou se um trabalho for bem conduzido, não tem problema? Não tem problema nenhum. Só que essa parte hormonal, essa parte de nutriente, ela tem que estar adequada, né? Tá. Mas se tudo estiver dentro do esperado, não tem problema nenhum. Tu estavas falando, né, que a Tamires não é mamãe ainda, né? Como é que tu espera que seja o teu parto? Então, quem me conhece assim, sabe que eu quero tentar um parto domiciliar, né, quando eu tiver filhos, e para a família toda assistir, para incentivar os meus sobrinhos também, né, de que é uma coisa normal, de que está tudo bem, né, não é essa aberração que a gente cresce ouvindo, né, e para naturalizar isso dentro do meu círculo, né, fazer um evento, né. Um evento. Todas as colegas que são doulas, que são físio, todo mundo junto. Naturalizar é um termo bacana, né, porque realmente o que a gente ouve é uma coisa assim que, se a gente for por isso, ninguém tem filho. Ninguém tem filho, né? Que é horrível, que tu vai morrer, que tu vai acabar com a tua vida, né? E eu tenho amigas que já têm filhos e elas escutaram muito isso. Então, a gente costuma dizer que parir é resistência. Tu tá sempre resistindo, né? Ou ao teu próprio círculo de amigas ou familiares que não concordam de tu ter filho naquela idade, ou a sociedade, mas a sociedade não está preparada, né, para lidar com uma mãe que tem filho. Ela quer que tu tenha filho, mas ela não te acolhe depois que tu tem filho. Né? Muitas mulheres são demitidas depois que tem filho. Então, tem toda uma problemática que envolve a maternidade, né? Que não envolve a paternidade, por exemplo. Então, é assunto para 10 anos, né? Se a gente entrar nisso tudo. Então, assim, o máximo possível, eu sempre falo que a gente vai nascer como mãe, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, para as gestantes que eu acompanho, divirtam-se, né? Vocês vão passar por uma morte, um renascimento, aproveitem, né? Essa fase não volta mais, esse começo, ele é sim muito desafiador, é uma doação que não tem pausa, né? Tu tá ali inteira, né? A mãe principalmente por causa da amamentação, só que passa, né? Quando a gente está inserido, a gente esquece que passa, tem que ter alguém para te lembrar, né? Ó, hoje, né, foi difícil, mas amanhã tem outro dia. E a gente vai juntas, né? Eu costumo dizer também que por trás de toda mulher forte, tem outra mulher forte, que está amparando. Essa rede de apoio, ela é fundamental. Sozinha a gente não vai longe, né? O tema parto natural versus cesárea, na tua avaliação? O melhor parto é sempre o parto que a mãe se sente mais confortável e que ela tem condições, né? Em termos de fisiologia, de musculatura, cada 5 mulheres a gente tem uma que não consegue ter um parto saudável, que ela vai ter lesão grave ali na região do períneo, né? Às vezes lesão na vulva ou lesão ali em região anal. E isso não é um parto
natural, isso é um parto que está sendo, né, agressivo para ela. Então, para essa mulher não é o melhor tipo de parto. A cesárea, a gente esquece que ela é uma cirurgia, né? Ela é uma cirurgia que passa por uma anestesia, então a gente tira essa visão de que é uma cirurgia, né? Ela é sim uma via que salva vidas quando tem indicação, né? Mas eu, por exemplo, eu não recomendo cesárea. Se a paciente chega para mim e diz que quer cesárea, tudo bem, ela é livre, né, para escolher aquilo que ela se sente mais confortável. Às vezes as experiências dela, da família, não foram positivas com parto normal. Tudo bem, a gente parte desse princípio, né? Mas ainda assim é uma cirurgia, que quando não tem indicação, ela pode trazer mais riscos, né? Não quer dizer que vai ter alguma coisa ruim, mas ela traz, por ser uma cirurgia. E quando me perguntam isso, né, eu respondo isso, né? Se fosse eu tentaria o parto normal se eu tivesse condições, porque eu sei que eu faria físio, eu teria uma doula. Tem mulheres que não têm isso. Existe essa mulher que, por exemplo, corre o risco de ter alguma lesão, né, na pelve ou qualquer uma das lesões. Em que momento que isso é avaliado? Olha, o teu caso é indicado uma cesárea. Na verdade, na preparação, a gente acompanha essa mulher, né, vê como que a musculatura dela está evoluindo, se ela está tendo uma evolução no aspecto de flexibilidade, tanto de parte óssea, né, ligamento, quanto a parte muscular, que a gente, enquanto físico, está sempre avaliando, a parte interna, né? E a gente consegue ver, a cada semana, como que essa musculatura está se comportando. Se ela está se mantendo mais tensionada ou se ela está flexível, respondendo aos estímulos que a fisioterapeuta está fazendo naquela musculatura. E é nítido, tu consegue ver, ó, tua musculatura está legal, está evoluindo bem. A gente tem algumas características para olhar, né, que a gente percebe que está tudo caminhando o esperado, né? E tem aquela mãe que mesmo a gente ensinando, a gente treinando todas as abordagens para o parto normal, ela às vezes não consegue fazer, não se sente confiante. É o mais importante, né? Tu não está confiante, o teu corpo não vai responder, né? Como que ele vai responder bioquimicamente ao que tu tá, se o que tu tá sentindo é o contrário, né? Se tu tá com medo, às vezes tu nem quer tanto assim o parto normal, então não tá falando a mesma língua. E aí essa mãe, a gente sinaliza, né? Ó, a tua musculatura, ela não tá evoluindo tão bem, né? Eu sinalizo na clínica, né, para as minhas pacientes. Seria importante, de repente, tu vir mais vezes para a gente tentar ver se a gente consegue ganhar nesses aspectos, ou, né? Mas eu jamais vou dizer, tem que ir para uma cesárea. Essa escolha é sempre da mãe, né? Mas a gente sinaliza, ó, a tua musculatura, ela tá legal, a gente precisa treinar um pouco mais. Isso tudo a gente consegue perceber antes, né? Porque a fisioterapia pélvica, minha gente, não é só no dia que a gente vai, né? É todo dia, né? Sim. A fisioterapia é um treino, é igual você treinar na academia, né? Inclusive, parte do meu treino pélvico eu faço na academia. Junto com os meus exercícios, eu já faço meu treino pélvico. Por isso que na minha última ida na minha fisioterapeuta, que inclusive é colega da Tamires, eu ganhei estrelinhas, né? Muito bem, agora só preciso ir uma vez por mês. Mas o treino continua, né? E os benefícios são incríveis, né, Tamires? São incríveis. Para a mulher. Minha Nossa Senhora. Só a gente fazendo é que a gente pode avaliar. Sim, e esse tripé da pelve, né, que é a saúde sexual, urinária e anorretal, ele precisa estar falando a mesma língua na gestante, né? Porque a gente esquece que a gestante é uma mulher, né? A gente esquece que antes de estar gestando, ela tem uma pelve, né, que já tem ali os seus órgãos tudo em funcionamento ou não, antes dessa gestação acontecer. Então, às vezes, ela já tem disfunções acontecendo. E aí, essas disfunções precisam ser vistas para ela ir para um parto normal de maneira segura. Porque não adianta, o parto normal é o melhor parto, é a melhor opção. Nem sempre. Se a tua pelve não está preparada, vai ter chance de lesão grave, né? O que seria uma pelve não preparada? Seria a musculatura estar com algum quadro de tensão ou de contratura, ou a mãe, né, não ter percepção do que é contração, relaxamento. Então, no expulsivo... Então, tipo, vamos dar um exemplo. Aquela mulher que dá um espirro e libera um pouquinho de urina, tem uma perda de urina, é uma musculatura que está... Que está com alguma alteração ali. Ela precisa ser avaliada para ver se o que está acontecendo ali. Se é bexiga, se é músculo, se esse músculo, essa perda está acontecendo porque o músculo está muito tensionado,
ou se esse músculo tem pouca ativação, né? Tá mais fraco, que a gente fala. Tudo isso precisa ser visto antes, né? E a questão da percepção, a gente não tem percepção com a nossa pelve, né? A gente pula daqui para a perna, né? Por quê? Porque a gente cresce com uma cultura de tira a mão daí, fecha a perna. Né? E não tem vínculo, a gente não tem vínculo com o assoalho pélvico, a gente não percebe se a gente está contraindo, se a gente está segurando o xixi o dia inteiro. E tudo isso não combina com parir lindamente, não dá, né? Não Verdade. funciona. Parir lindamente. Que tipos de parto que tem hoje? Hoje nós temos o parto domiciliar, que ele é feito na casa da gestante, né, na família, na casa da família. Tem o parto hospitalar e tem o parto nas casas de parto. Nós não temos aqui na nossa região, mas nós temos por volta de 15 a 19 casas de parto no Brasil, né? E não é um parto comum hoje ainda. O que é uma casa de parto? Uma casa de parto, ela é um lugar que não é um hospital, mas tem tudo que tem dentro do hospital. E não é uma casa, mas ela é formada para ser o mais parecida possível com uma casa. Então, tem casas de parto que tem cozinha perto de onde tu vai ganhar o bebê, para remeter a um ambiente familiar, né? Então, tem cheiro de comida, música, ambiente, né? Pouca luz, pouco barulho. Isso numa casa tranquila, né? Então, é um meio termo entre o hospital e entre a nossa casa. Porque tem muitas mães que têm medo de parir em casa, né? Porque acham que a assistência não vai ser igual, né? Sendo que quem ou opta até por uma infecção, alguma coisa, não estar tudo higienizado. por não ser um ambiente igual do hospital, né? Mas quem opta por um parto domiciliar leva tudo isso para dentro da casa, né? Mas ainda não é realidade de todo mundo, porque é um parto muito mais caro, o parto domiciliar. O da casa de parto, ele tem um investimento que é meio termo também, né? E o parto hospitalar é aquela ideia de que estou no hospital, tá tudo certo, né? Tá tudo seguro, quando nem sempre, né? Então, isso depende muito do profissional, do jeito que esse parto vai ser conduzido e do quanto que tu tá informada, né? Se tu não tá informada, a gente vê muito hoje que mulheres em condição social vulnerável, né? Com idade baixa e negras, né, elas acabam sofrendo muito mais violência obstétrica. Na estatística, a gente consegue ver isso nitidamente, né? E se é uma mãe que tá informada, que chega batendo panela, se for preciso, o pessoal age diferente, né? Infelizmente, ainda tem essa separação hoje, né? Barbaridade. Que triste ouvir isso, né? É Nossa, absurdo, isso né? aí é absurdo. Absurdo. Meu Deus. E os tipos de parto? Tipo, tem parto na água, tem parto de cócoras, tem parto... Tem parto de tudo que é tipo, né? A postura que a gente evita, são 4 fases do trabalho de parto, né? A postura que a gente evita até a hora que a gente chegou a 10 centímetros de dilatação é ficar parada, deitada, né? Na postura litotômica, que é a de barriga para cima, porque ali o teu sacro, ele tá sem movimento, ele tá parado, né? Se no momento do expulsivo tu quiser deitar, não tem problema, que é a hora que o bebê vai sair, né? Mas até aquele momento ali a gente evita, então a gente sempre sugere, se for preciso, que a mãe vá trocando de postura, vá se movimentando, que ela dance no parto, que ela curta naquele momento, né? Que ela não fique ali esperando cada contração com medo, porque isso dificulta o parto a caminhar de maneira tranquila. E hoje na literatura, o melhor parto, se fosse pra gente escolher, né? O melhor parto, ele é de lado, é um parto que a mãe fica na lateral, né? Mas qual é o melhor parto? É o que a mãe se sente mais confortável. Então, tem mãe que vai parir... De lado? De lado, A gente fica nessa posição assim, né? Aí pode ficar alguma coisa aqui no meio da perna, ou tu pode estar meio que na cama, mas com uma bola no meio da perna, ou alguém segurando a tua perna, ou a perna pode ficar normal também. E isso na literatura, né? Mas o melhor parto é o que a mãe se sente confortável. Então, tem mãe que vai parir em cócoras, tem mãe que vai parir em 4 apoios, porque se sente melhor naquela postura. Tem mãe que vai parir deitada na posição ginecológica que a gente conhece, né? E tudo bem, né? Qual é a melhor postura? A que tu se sente mais confortável. E tem alguns estudos que trazem também que a melhor posição, né, para parir, ela está associada à postura, à posição que tu se sente mais confortável durante a relação sexual. Né? Então, a gente fala isso para as gestantes antes, né? Qual a postura que tu se sente mais confortável, né? Que tu sente mais prazer. E aí elas já começam a pensar, né? Será que vai ser essa? Porque isso traz também mais segurança, né? Para a mãe.
mais conforto e confiança no sentido de que, ok, né, tá tudo bem. Porque a nossa ideia é que o quê? Que não passa um bebê ali no canal vaginal. E não passa, realmente, né? Ele normal não passa, né? Então, tudo isso tem que ser construído, desconstruído, construído, para que tu confie no teu corpo. O corpo sabe parir, tem uma receita nele, né? No nosso DNA, há milênios. Então, não precisa ninguém fazer o nosso parto, né? Salvo, claro, em situações que tu precise de algum auxílio, que o bebê esteja em sofrimento, ou a mãe, né? Aí é diferente. É mito ou é verdade que quem tem mulher que tem quadrilzão assim, ancuda, como disse o meu ginecologista, o meu obstetra, mulher ancuda vai ganhar neném. Ele disse pra mim assim, tu é parideira, né? Pode ter quantos filhos tu quiser. Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito? É mito. É mito porque tanto uma pelve mais estreita quanto uma pelve mais larga, em cima, né? Não tem tanta relevância na hora... Essa estrutura óssea Não, essa parte de cima não tem tanta relevância pra gente, né? É a parte de baixo que influencia, que é o desafio maior do bebê. Isso, inclusive, é um fato, né? O parto ele é um evento ósseo, não é muscular, né? A gente se preocupa muito com massagem perineal e trabalhar a musculatura. Tem, sim, que trabalhar a musculatura, mas às vezes nem chega no músculo, porque não passou pela parte óssea, né? A parte óssea está muito trancada. E se o bebê tranca, ele tranca em osso, ele não tranca em músculo. Uhum. E, então, esse processo, ele precisa ser estimulado ao longo das semanas. Não dá para fazer isso lá no dia. Né? Mas, claro, tem aquela mulher que a gente escuta, volta e meia, né? Notícia, né? Que pariu no carro, ou nem sabia que estava grávida, descobriu a gestação com 8, 9 meses. Muito louco. É louco, né? A gente se questiona, né? Como que não percebe as mudanças, né? Mas tamanha desconexão, às vezes, não percebe mesmo. E que bom, né? Que pariu no carro, quer dizer que caminhou de maneira tranquila essa evolução ali do trabalho de parto, né? Eu acho isso muito, muito incrível, né? Porque, sei lá, eu associo o parto muito com o que tu falou, assim, a natureza, né? Sim. O nosso corpo é perfeito, ele é preparado. E isso que tu falaste, assim, do bicho, né? Desse instinto, é isso mesmo, né? Agora, vai desconstruir isso aí nessa nossa mentalidade de hoje é complicado, né? Ainda mais com sogra, tia, todo mundo dando palpite, né? Daí o negócio complica mesmo. E com mulheres que muitas vezes não tiveram uma experiência positiva de parto, né? Não faz muito tempo. Só escuta história ruim, né? Só história ruim. E não faz muito tempo, né? As nossas tias, por exemplo, ou mães mesmo, tiveram partos extremamente violentos, né? E com abordagens que não tinha nenhum tipo de evidência, de finalidade ali que fosse auxiliar de fato. E essa história é passada para frente, e tu carrega isso, né? É a tua família, é a tua base, ou no teu círculo, né, as tuas amigas. As pacientes sempre falam, tu acredita que eu tô ouvindo que eu sou corajosa, que eu sou louca de ir pro parto normal? Eu falo, acredito. É muito difícil, né? Quem opta por tentar o parto normal, né? A gente ainda usa esse termo, né? Eu quero tentar o parto normal, né? Isso ainda é muito falado, né? Não vai tentar, né? Tu vai deixar rolar, ver o que acontece, né? Só que, sim, a gente hoje, na nossa pelve, a gente tem um componente de estabilidade maior que o de mobilidade, né? Porque a gente passa mais tempo sentada, né? Antigamente, a mulher ficava o dia inteiro em cócoras, né? O vizinho mais próximo era 30 quilômetros da nossa casa. Resumidamente, a mulher não tem essa flexibilidade natural, mas foi perdendo. Foi perdendo. Algumas ainda têm, né? Mas a maioria de nós perdeu isso e isso precisa ser estimulado. Isso, somado a não ter um vínculo com a pelve, não ter uma boa relação com o corpo, odiar a menstruação, achar que relação sexual é só para ter filho, né? Quando na verdade não é. Eu vi isso da minha mãe, com 13 anos, pense. E aí tudo isso não combina com ter um parto normal. E a gente esquece que o parto ele é um evento sexual, né? O bebê veio de um evento sexual, então é muito aquela coisa desassociada, né? De, porque vão me ver e como assim vai nascer um bebê ali e vai estragar tudo? Não é assim, né? Então é muita coisa que a gente escuta que não é verdade. Que tem que desconstruir tudo isso, né? E aí é a questão da informação, né, minha gente? Que é aquela tecla que eu sempre bato, né? Informação, informação, informação. Para a gente poder ir desconstruindo realmente essas questões todas, porque é muita ignorância, no sentido da palavra mesmo, né? Da gente
não conhecer tudo. Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui. Com a minha filha aconteceu o inverso, né? Foi muito interessante. Eu adorei, né? Mas eu posso contar, né? Porque eu sei que a sogra e o sogro não vão estar me ouvindo. Mas eles prepararam, são médicos. Sim. Uma família de médicos, né? E para eles, o parto natural, o parto normal é uma cesárea, né? Porque na cabeça deles, é louca uma mulher que quiser ter um parto normal. Completamente. Né? E aí a minha filha, né, muito sábia, disse: mãe, eu não vou causar estresse na família, entendeu? Eu não vou, levantar bandeira e tal. Deixa rolar, né? A única coisa, se eu não quero ir lá agendar, né, um negócio, eu quero chegar o mais próximo do momento natural, né? E aí, pelos cálculos e tal, deixaram lá uma data agendada para a tal da cesárea, né? Mas, né, como a vida é linda, o seu Luca resolveu vir na hora que ele queria vir. E beleza, se ajeitaram tudo, foram daí me avisaram, saí de Araranguá, fui para Criciúma. Quando eu cheguei lá, na recepção do hospital, a paciente Catarina já deve estar no quarto e tal, parto, não sei o quê. Não, vó, ela ainda está na sala de parto, porque ela teve parto natural. Olha só. Está tendo. E eu choquei, assim, e já comecei a rir sozinha, né? Porque eu achei maravilhoso, eu disse, não acredito. Natural, Tamires, assim, ó. Tão natural que a equipe toda que estava ali, inclusive, né, a outra avó e o vô e todo mundo concordou, porque ela disse assim, ó, Catarina, tu tá com dilatação, tu tá com tudo, Tudo a é só favor. receber teu filho. Sim. E foi assim, sabe? Eu fiquei, assim, maravilhada, né? Porque, assim, ó, tem fotos lindíssimas, assim, do parto dela. E foi tão interessante, foi tão bacana, que eles reconstruíram essa ideia também. Sim. Sabe? Eu acho que foi uma oportunidade, assim, para eles também reverem, sabe? De outra esse forma, né? conceito, né? Porque, claro, o médico, né, tem uma outra, sei lá, é mais prático, né? O negócio é ser prático, seguro, rápido e tá resolvido, né? Eu não eu não julgo, entende? Porque tá todo dia ali, né? Sim, já viu muita coisa, né? Então, eu não julgo assim, mas eu acho que foi tão lindo, porque foi justamente o neto deles, sabe? Que chegou trazendo um aprendizado diferente para eles. Olha, parto natural é bem legal. Sim. Sabe? Foi muito, muito bacana, assim, a história dela e bastante surpreendente. Eu vou fazer mais um intervalinho e aí a gente vai finalizar com a Tamires, passar aqui mais umas orientações aí para mulheres, né? Porque a gente falou um pouco dos pais. Sim. Né? Eu acho que é um tema importante, porque às vezes a gente foca tanto na mulher, na mãe, no bebê e esquece aquele outro serzinho ali. E como a Tamires diz, né? O parto é um ato sexual, né? Se não tivesse um ato sexual antes, não ia ter parto, né? Então a gente acaba negligenciando um pouquinho Total, a gente esquece um pouquinho bastante, né? O pai, tadinho, nessa história. Então vamos trazer o pai aqui depois do intervalo, a gente já volta. Pois é, vamos dar uns créditos aqui para os papais também, né, Tamires? Porque eles ficam meio que apagadinhos nesse cenário todo de um parto, né? Então, às vezes, tem assim aquele pai que é tirado da sala, né, de parto. Não, vai porque vai desmaiar, tira ali, né? E não é legal, né? Não é legal. A gente
são cenários diferentes, a maternidade é completamente diferente da paternidade, né? Já começa pelo fato de que a mãe ela tem um trabalho integral em função de que o bebê nos primeiros meses, né, que tem a esterogestação, ele não entende que ele saiu de dentro da mãe, Sim. né? A conexão é diferente. É diferente, né? E o pai, ele fica menos tempo, né, por causa da licença, né, paternidade, que ela é muito menor, né? E porque ainda tem hoje essa ideia de que se a mãe está em casa, o pai precisa trabalhar. Né? Claro que esse cenário ele está se modificando. Eu tenho amigos, né, tenho conhecidos que é o contrário, né? A mãe trabalha fora e quem cria a criança é o pai, né? Quem está em tempo integral ali, maior parte é o pai. E isso tem se modificado, mas o pai ele ainda está aprendendo a ser pai, porque a mãe ela é mãe desde que ela engravidou. Ela sente a criança mexendo. Para ela, a experiência da maternidade já iniciou há muito tempo atrás. Já. O pai é na hora que ele pega o bebê no colo. Dali para frente começa, né? Claro que antes já se sente pai também, mas a hora que realmente cai a ficha, eles relatam muito isso, é depois. E aí, a gente costuma dizer que filho é prova de relação, né? Prova de relacionamento. Porque o filho, ele tem uma demanda, né? Ele exige criar um ser, é muito, muito desafiador, né? Que se não existe ali um diálogo, né, sobre paternidade, sobre maternidade, que é uma parte que a gente também não se prepara, né? A mãe se prepara muito, muito mais que o pai, né? Ela lê tudo, vai em tudo que é profissional. Às vezes o pai, não, mas não é eu que vou parir, não precisa eu ir, né? Não acompanha essa mãe. Sendo que ele também é pai, né? E ele também vai fazer parte da criação dessa criança. Mas isso vem de uma bagagem, né? Aí do patriarcado, do machismo, que não, quem cria a criança, quem troca a fralda, quem faz tudo para a criança é a mãe, né? Eu só tenho que estar aqui como uma figura ilustrativa, né? E acaba que isso hoje é abordado ainda dessa forma, só que um pouco mais maquiada. O pai hoje, ele tá um pouco mais presente, né? E é importante que esteja, que afinal o filho é dos dois, né? Mas ele ainda é deixado de lado por causa do que a gente cresceu ouvindo, né? A mãe não é pai, né? Pai não é mãe. Questões culturais. Questões culturais. E isso precisa ser, de novo, né, desmistificado para que a gente consiga ter uma criação mais saudável, né? Que esse filho também se desenvolva vendo o papel de cada um e que ele não replique, né, lá na formação da família dele, essa mesma estrutura, né, separada, né, de que não, a mãe faz todo, 90% da criação da criança e eu entro ali para ajudar. Não está ajudando, está criando teu filho. Né? No trabalho da doula, né, quando ela está preparando aquela mãe para o parto, tá, todo esse acompanhamento, nesse período, o pai participa? O pai participa. Eu deixo bem livre, né? Porque tem pais que, infelizmente, por questões de trabalho, né? Não conseguem participar dos encontros, mas eu sempre sugiro, bem importante ele estar junto, né? E outros já não, vai estar aqui minha parceria, a gente vai junto. E eles perguntam, são bem envolvidos, né? A maioria hoje, o cenário, né? Como eu comentei, tá bem melhor, né? A maioria se empenha, faz pergunta, e se tal coisa acontecer, o que eu posso fazer no dia, né? Qual é o papel do pai no dia? O papel do pai no dia é importante lembrar que ele também vai parir, né? Ele também vai nascer, que é uma coisa que a gente esquece, né? Então ele está envolvido emocionalmente, ele está com medo, né? Ele não sabe como que vai acontecer. Ele não sabe lidar... Tem que liberar o controle do macho? Ele não sabe lidar com a mulher sentindo dor, né? Dizendo que vai morrer, tira essa criança daqui, né? Então, é uma coisa que a gente conversa antes, né? Tal coisa pode acontecer, plenitude. A gente fica lá pleno, né? Tanto eu quanto tu. Eu volto e meio olho pro pai, tudo bem? Não, tudo bem, segue, né? Acho que até hoje eu só atendi um pai que desmaiou, assim, não é comum, né? Eu, pelo menos, nos meus atendimentos, não teve nenhum pai. E o papel do pai ali, ele também é parir, só que é um parir secundário ali, né? Ele é um parir que ele está apoiando. Então, eu costumo preparar os pais no sentido de o que essa mãe pedir, na demanda dela, a gente faz. Se ela não quer que encoste nela, a gente não encosta. Se ela quer segurar na mão, se ela quer que massageie, porque a gente fica alternando, né? Quando eu estou presente como doula, às vezes eu estou massageando, às vezes o pai está na frente, segurando na mão da mãe, né? Ou conversando ali, fazendo aquela troca que é do casal ali, é do pai e da mãe, porque é o momento deles, né? E aí, às vezes, eu estou fazendo outra coisa e o pai está batendo foto, né?
para registrar, quem não contratou fotógrafo, por exemplo. Ou às vezes o pai vem, aí tenta animar, tenta fazer rir, tenta dançar, e a mãe olha, né, vou te matar. Então, assim, é tudo muito espontâneo, né? Eu sempre sugiro de fazer o que a mãe, o que essa fêmea ali na hora, o que esse bicho está pedindo. E às vezes a mãe quer ficar sozinha, ela não quer que ninguém encoste nela, ela não quer conversar. Então eu falo, se a mãe silencia, a gente silencia. Se a mãe fala, se a mãe quer dançar, se a mãe quer caminhar, a gente dança, caminha, faz o que ela está se propondo a fazer, né? Então, o papel do pai nesse momento, ele é de apoio, ele é de estar presente, também estar ao lado, assim como a doula, mas são papéis que não se encontram, porque o pai está envolvido emocionalmente, né? Eu também, não vamos se iludir. Mas eu consigo separar, eu consigo olhar, analisar, não, ó, aqui dá para ir com segurança, né? Então, é tudo sugerido, né? Eu nunca vou dizer, mãe, a gente precisa fazer tal coisa. Não, o parto é teu, a decisão é tua, né? Independente se o desfecho ele vai ser positivo ou não, quem escolhe o que vai fazer é a mãe e o pai, né? Quem bate o martelo, né? Então, é tudo sugerido, né? Se preciso. E o pai, ele está envolvido, não tem como exigir dele, não, agora a gente precisa respirar. Não, né? Não vai conseguir falar isso para a mãe, né? Ou, não, quem sabe a gente tenta mais um pouco, a mãe nem vai ouvir ele falar, a mãe não está nem aí, ela está num outro universo. Então, tudo isso fica separado, fica nítido nesse momento do parto, né? Porque isso é uma outra coisa, né? O acompanhante não é substituído pela doula. Existe uma lei para o acompanhante e existe uma lei para a doula, né? Que na pandemia isso se perdeu, né? Só pode entrar o pai ou a doula. Né? Que basta um cenário político, né? Modificar, né? Que os nossos direitos já são questionados, né? Teve muito parto na pandemia que a gente não entrou, né? Sendo que a gente tem lei estadual, né? Santa Catarina foi um dos primeiros estados, né? A permitir. E aí a mãe que fez toda uma preparação tinha que escolher, né? Absurdo. Ou entrava o pai ou entrava a doula. Não existe isso, né? E aí a gente foi pra rádio, foi bater panela, porque é como funcionam as coisas no nosso país, né? E hoje a gente entra mais tranquilamente. Eu acredito que depois que virar profissão, fique melhor ainda. Então, assim, o pai, ele tem um envolvimento emocional muito mais forte, que não dá para exigir dele um papel de doula, né? Porque tem pai que fala, né? E se eu for a doula dela? Excelente, né? Se tu conseguir separar isso tudo lá na hora. Mas é diferente, né? Porque tu vai parir também. Então, são abordagens diferentes, né? E o pai, ele acaba tendo muito medo. Hoje, na procura, né? É muito o pai que quer a doula do que a mãe, né? A mãe tá informada, a mãe com o Instagram, com o YouTube, ela faz um cursinho aqui, ela faz um cursinho ali, ela se prepara de outras formas, nem sempre ela, acho que não precisa da doula. O pai não, né? Tem muitos pais que me procuram, né? Não, que bacana. Eu quero que tu esteja lá comigo, com a minha esposa e tal. E eu acho importante, a minha mulher não quer muito, eles mesmos falam, né? E isso tem se modificado, não era assim antes era a mulher que procurava, né? Vamos falar um pouquinho da Fisiosul. A Fisiosul é uma clínica, fala um pouquinho como é o contexto da Fisiosul. A Fisiosul é uma clínica, é a clínica do Dr. André e do Dr. Christian, né, aqui na cidade, uma das clínicas mais antigas de fisioterapia. E ali nós temos fisioterapeutas que trabalham com a parte de traumato-ortopedia, né, então as doenças reumatológicas, pós-operatório, pré-operatório, né, do corpo todo, né, pé, joelho, todas essas estruturas, os fisioterapeutas ali trabalham, né, e nós temos a Fabiana também, a doutora Fabiana, que trabalha com a parte de neuroadulto e neuropediatria, que é a parte de estimular o bebê quando ele nasce antes do tempo, né, ou nasce com alguma malformação. Então, todas essas áreas... Dá um outro bate-papo bem bom, hein? Todas essas áreas a gente consegue atender ali. Né? Então, ali a gente tem fisiopélvica, tem fisioterapia neurológica, né, que é a parte da FAB, e a parte de traumato-ortopedia com os guris, né? Que legal. Onde é que fica? Fica na rua Caetano Lumertz, né, na rua do Giasse do Centro, do lado do Salão de Beleza da Cidinha. Tá. E é um lugar bem localizado. E o pessoal eu sou suspeita de falar, né, mas o pessoal está sempre bem preparado, né, para dar o melhor ali. E lá tu realiza o trabalho como fisioterapeuta pélvica? Como fisiopélvica, Eu atendo lá todos os dias, como fisiopélvica. A doulagem ela é fora da clínica, né? Tá. Ela é sempre na casa da mãe. E nos hospitais, né? Nos hospitais Criciúma, daqui, de Tubarão, que eu atendo também como doula, né?
O que te levou para a doulagem? Então, a minha irmã, ela queria ter filhos numa determinada época e a gente começou a pesquisar muito sobre isso, né, como que era desenvolvimento infantil, a parte de gestação. E eu comecei a ler muito sobre isso e eu seria barriga de aluguel dela, né, porque ela não podia ter filhos. E eu comecei a me interessar por essa parte, né? E aí eu acabei indo para essa área. A gente tinha uma regra, né, que depois que eu terminasse a faculdade eu seria barriga dela, porque a gente não queria atrapalhar, né, a faculdade. E acabou que a adoção saiu antes, então ela adotou, né, os meus sobrinhos e eu segui nessa área, né? Mas no meio da faculdade eu fui mais para outra área, para a área da pediatria e saí um pouco dessa área, né? Não me identifiquei tanto. Depois que eu me formei, o primeiro emprego surgiu nessa área. Eu falei, vamos lá, né? É uma área que eu gosto, né? Não estou mais tão identificada, mas é uma área que eu gosto. E aí fui fazendo os cursos e hoje é a minha paixão, assim, né? Eu sempre falo para as gestantes, né, que quando está chegando o dia do parto, né, eu mando mensagem, né? E aí, como é que tá, né? Tá chegando o dia, né? Vai ser uma aventura. Elas olham para mim, né? É louca, né? Vai ser uma aventura, né? Então, é muito legal, assim, no sentido de que tu cresce muito, né? Elas acham que eu tô lá por elas, né? Não é bem isso, né? É uma troca. Então, tu cresce muito, tu aprende muito, tu vê famílias sendo formadas, né? Coisas que tinham relevância ficarem para trás, outras surgirem. Então, é muito, muito bonito, né? Eu acredito que não tem como ser doula sem paixão, né? Porque, assim, tens noção que tu participa do momento mais impactante na vida daquelas pessoas? Sim. Eu sempre choro, né? Eu choro, dou uma disfarçada, assim, disfarçada aqui, a cena ali, né? Tudo bem? Eu sempre choro, assim, eu já aviso antes, né? Eu vou chorar, mas tá tudo certo, tô lá trabalhando, né? Tá tudo tranquilo. E elas já estão acostumadas, assim, né? Tem algum inesquecível? Inesquecível? Tem uma amiga que estudou comigo no terceirão, que o parto dela, ela começou a ter contrações de pródromos ali, que é a primeira fase do trabalho de parto, né? Dias antes. E eu estava num curso, né? E a gente tinha as datas ali tudo programado, né? A data prevista do trabalho de parto dela. E aí ela mandava mensagem para mim, eu lá no curso, acho que não vai dar tempo de tu chegar até eu ganhar e tal. E eu, não, segura essa criança, né? Segura essa criança mais uns dias. E é um parto que marcou muito, porque foi um parto super rápido, né? Dessa minha amiga. E porque teve esse caminho ali dos últimos dias ali, né? De eu estar num outro lugar naquela expectativa. Será que vai dar tempo? Será que não vai? E deu tempo, eu cheguei na cidade, um dia e meio depois ele nasceu, assim, né? De parto normal, tranquilo. Então, esse parto é um parto que marcou muito, né? E por todo o enredo ali de acompanhamento. A gente teve uma troca no sentido amigas, assim, né? Então, teve uma abordagem muito mais de conversa do que a preparação em si, né? Teve a preparação em si, mas teve uma troca ali fundamental, né? É um parto Por teu trabalho também, né? Isso, teu crescimento. Pro meu crescimento como pessoa, né? E é um parto que me marcou muito, assim. Mas todos eles são muito especiais, né? Todos eles têm uma energia muito forte. Tu tá ali pegando um bronze, né? Porque é um evento, é um ritual, tu tá passando, né, para uma outra fase, literalmente. Tem culturas que consideram o parto um evento extremamente sagrado. As tuas células vão mudar, né, os teus átomos, o comportamento cerebral, né, que é a questão ali da cabeça de mãe, né, pós-parto, né, que fica esquecida, que tem outras preocupações, a gente muda completamente a nossa personalidade. Por quê? Porque, de fato, algumas coisas morreram, ficaram para trás, não fazem mais sentido a partir de agora, né. E isso é muito bonito de acompanhar, porque de novo, são mulheres se ajudando, né? Se apoiando. E isso a gente perdeu muito, isso tem voltado, né? Essa questão da rede de apoio, de olha, tu não precisa apontar o dedo se tu não concorda, né? Apoia, né? Apoia, incentiva de alguma forma. E isso é muito nítido nesse momento da vida. Porque, às vezes, quem deveria apoiar, mãe, né? Irmãs, tias, amigas, julgam, né? E aí não tem uma troca positiva, é onde a doula ou a entra físio fazendo esse papel. Então, assim, eu sempre deixo aberto, assim, não tá legal, liga. Se eu não atendi, que às vezes estou em atendimento, né?
manda áudio, né? Manda 5, 6 áudios, né? Podcast, a gente vai conversando. Essa mãe precisa falar, né? Porque ela está vivendo um momento que só quem é mãe sabe, a gestação, o puerpério principalmente, ele é muito solitário, né? Tudo mudou, todo mundo está focado no bebê, ninguém mais te dá bola, no bom português, né? As tuas amigas não querem mais te chamar para sair porque agora tem um bebê. Então, assim, tudo muda absolutamente na tua vida, de uma hora para outra. Tu tá aprendendo, tá engatinhando, assim como esse bebê tá abrindo os olhos pela primeira vez. E ninguém olha para isso, ninguém tem essa perspectiva de que existe essa mulher, essa mãe, né? Todo mundo foca no bebê. O bebê tá bem? Tu chega pra mãe, o teu bebê tá bem? Tu não pergunta se ela comeu, né? Se deu tempo dela fazer xixi. Então, isso é uma parte, assim, que a gente tenta trazer, né? Tenta resgatar, na verdade, porque isso é esquecido, né? Tem, sim, muitas redes de apoio, muita mãe, irmã que se desdobra ali, que pede licença no trabalho, né? Para acompanhar, às vezes, a irmã ou a amiga, para ajudar, às vezes porque já foi mãe ou porque sabe que é uma demanda de alma, né? Mas tem outras que só fecham os olhos, né? Que fazem de conta que não é consigo, que não está acontecendo nada e segue. E aí a mãe traz esse relato ali na fisio pós-parto, né? Ou ali nos encontros de doulagem pós-parto. Eu vi que muita gente se afastou, que eu não estou mais sendo chamada porque eu tenho bebê, o bebê chora, né? Ou porque eu também não me sinto muito confortável de sair, parece que eu não me encaixo mais. Porque, de fato, né, isso fisiologicamente, isso prevalece, né? Agora tu é uma fêmea que alimenta, né, um bebê e tem que manter ele vivo. No primeiro ano de vida, a fisiologia fala muito isso, né? Só que a gente está inserida em outros contextos, esses contextos precisam ser estimulados para a gente ir voltando e lembrar que, além do papel de mulher-mãe, existem outros papéis que a gente executa, né? Com maestria, inclusive. Só que isso precisa ser acolhido, né? Agora vai ser um pouco diferente, né? Entra numa aspira, não se sente bonita, entra a questão da autoestima, né? Tem um monte de coisa. Tem, tanto no pós-parto quanto na gestação, né? E isso é uma coisa que eu faço na clínica, eu sempre estimulo bater foto das gestantes, né? E eu sempre falo, tá linda, tá maravilhosa, né? Se tu passar na rua, os carros até param pra ti, porque tu tá grávida, né? Então a gente tem uma luz diferente, a gente tá gerando uma vida, né? Não tem nada mais forte que isso. E elas, para de ser boba, não sei o quê. Eu, não tem. Né? As minhas 2 filhas não... em algum momento elas disseram, não vou fazer foto e tal. Se façam, pelo amor de Deus, façam as fotos. E, imagina, fizeram e tem fotos incríveis, assim, né? Porque, meu Deus, é um momento que... É um momento lindo. Hoje, né, a gente estava falando de evolução da humanidade, mulheres terem filhos mais velhas e tal. Muitas vão ter um filho só, né? Que é uma coisa que a gente escuta muito também. Sim. Um filho só tá bom. Né? Sim. Então, pensa, aquele momento vai ser único. Vai ser único. Eu tenho saudade de estar grávida. Pensou? Não, né? Não. Já foi, não tem mais nem essa possibilidade. Mas, tipo assim, eu tenho saudade... Do barrigão. Do barrigão, eu tenho saudade da amamentação. Sim. Que para mim foi muito legal também. Foi uma troca positiva. Foi muito. Que é um outro assunto também muito legal, né? Porque também tem muito dessa coisa do né? Não tipo, precisa. Desiste, né? A minha, estou usando os exemplos dela hoje, a Catarina, também, se não fosse o trabalho ali de uma profissional da amamentação, ali com ela todo dia, incentivando e dando exercícios e formas diferentes, segurar o bebê. Aliás, teve uma que eu achei o máximo, né? Que tipo, coloca o nenê aqui assim, ó, Fica pra trás, sim. Foi a posição que funcionou para ela. Que funcionou. Sim. Né? E ela não desistiu, ela foi persistente e o Luca mamou até 2, largou agora. Então, tudo é conhecimento, persistência, exercício, né? Sim. Amparo, acompanhamento, são palavrinhas mágicas aí nesse contexto todo, nesse universo todo. E às vezes é a única vez, né, que aquele casal vai viver aquele momento. Então, curtam, óbvio, tem os desafios, né? Tem uma hora que a gente não consegue mais amarrar o cadarço, né? Tem um monte de coisa. Não consegue mais dirigir. Tipo, é o que tu falou, curtir, né?
curtir, se divertir, né? A gente vai ter um filho, né? Então é uma coisa muito bonita e tu vai poder criar uma vida, direcionar, né? Filho não é propriedade, tem que lembrar disso. E fazer com que ele continue um pouco da tua história, né? Que ele leve os teus valores para frente e que ele forme a família dele futuramente. Isso depende da base, né? Do que vai ser ensinado agora, como vai ser ensinado. Então, é uma coisa muito importante, né? Maravilha. Deixa eu só ler os comentários aqui, nós já vamos encerrar, não posso deixar de ler aqui. A Cagiane Januário está aqui mandando coraçõezinhos, a Michele Inês do Canto, Arnold, a Bárbara Christman, uma profissional exemplar. Tudo família, tudo Parabéns, família. Tami. Mas claro, tô aqui, olha, nunca as mães deixam de entrar aqui. O Jaison Maciel aí entende do assunto. Natália Bianchim, muito bom. A Lara Christman, físio maravilhosa. O César Magalhães, bom dia. Fabiano Teixeira, Lucinéia Ramos Benor. Tá marcando alguém aqui. E a Cagiane, minha maravilhosa, diz ela aqui, ó. Estão marcando alguém aqui. Então, sobre fisioterapia pélvica, a gente falou algumas vezes aqui no programa, então vamos reforçar, né, a importância da mulher procurar uma profissional fisioterapeuta pélvica, porque é essencial. E não é quando a gente tá velha, não é quando... Não. É bem antes. Bem antes. Antes de iniciar a vida sexual, inclusive, é importante, né? Porque conhecer o teu corpo, entender o que é normal e o que não é, né? Exatamente. Conhecer o seu corpo. Isso é o segredo. E para quem aí, né, tem aí o anúncio de um bebê chegando na sua família e ficou aí curioso, né, e achou interessante, queira entrar em contato aí com a Tamires e ter mais informações, né? O Kevin divulgou, tá aí o Instagram da Tamires, pode entrar em contato com ela para tirar aí todas as suas dúvidas, tá bom? Amei, amei, amei nosso bate-papo, aprendi muito, a gente pensa que sabe, não sabe nada. Meu tempo nem tinha doula, né? Então, aprendi muito. Com certeza, eu acho que não tem nem que pensar duas vezes, né? Porque ter esse amparo é essencial. Parabéns. Obrigada. Pelo teu trabalho, por esse amparo nesse momento tão especial. As mulheres. Um abração pessoal lá da Fisiosul e volte mais vezes. Voltarei. Muito bom. Quero ver quando a Tamires tiver a nenê, né? Daí ela vai vir aqui contar o evento dela. Fazer um evento, vamos fazer um evento. Vamos transmitir. Muito bom.